como eu saí de casa sem dívidas, sem dinheiro e sem lugar pra morar. Oi? Eu sou Mariane Almeida e esse canal eu resolvi abrir pra falar sobre mim, basicamente. E hoje eu vou te contar isso. Eu saí de casa com 17 anos e eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha teto, eu não tinha nada. Bem aquela vibe daquela musiquinha infantil de Vinícius de Moraes, e basicamente isso. Hoje é engraçado, né? Eu fiz 27, tem 10 anos, esses ocorridos todos na minha vida. Mas na época era bem estranho e eu chorava todos os dias. Mas sim, teve um mini planejamento pra sair de casa. Não é brincadeira, eu realmente não tinha emprego. Eu não tinha muito, não tinha casa, não tinha dinheiro guardado. Mas eu já recebia pensão, porque meu pai havia falecido 3 anos antes. Eu saí de casa com 17 anos porque minha mãe se casou. Até os meus 17 anos a minha mãe namorou. E namorou para muito, ela namorou muito, mas ela nunca tinha casado. Quando ela casou, foi com uma pessoa duvidosa, acho que é uma palavra boa para não gerar um processo. E era uma pessoa que eu detestava. Acho que gosto é uma coisa bem particular, não tem por que não comentar. Essa pessoa é falecida, mas a família da pessoa tá aí, né? Então vai que fala que eu tô falando mal. Mas já era uma pessoa que eu realmente não gostava como ser humano, por N motivos. Um dia eu comento os motivos. E eu sabia também que eu não era bem-vinda pra ir. Era um casamento da minha mãe. Com 17 anos, nada mais justo que eu seguisse a minha vida. Quando eu saí da casa da minha mãe, o meu irmão meio que pegou de responsabilidade que eu não ficasse no mundo solta até os 18. Não faz muito sentido, eu sei que não. Mas foram poucos meses, foi em torno de uns 5, no máximo 8 meses, eu não lembro exato. Acho que foi 5 meses. E eu já ia fazer 18. Eu faço aniversário bem no início do ano, então era só o tempo realmente de eu ter uma maioridade. Não que a maioridade te deixe mais capaz ou menos capaz de nada. Realmente era só um status. Eu saí da casa da minha mãe e antes disso, o que eu pensei, né? O meu mini planejamento foi: eu vou levar o mínimo possível daqui. Eu tinha um quarto na minha mãe e tinha bastante coisa, bastante roupa, bastante sapato, mas eu falei, não, vou levar o mínimo possível, até porque na época eu já tinha feito curso de maquiagem e eu já tinha bastante maquiagem e eu queria priorizar levar maquiagem. Eu sabia que eu não ia deixar pra trás maquiagem, que era uma coisa que na época era muito importante porque eu não tinha toda a condição de repor produto, não tinha tanto produto, mas na época eu já usava produtos que, né, volto a repetir, acho que eu falei já na época umas 20 vezes nesse vídeo, mas na época eram produtos um pouquinho melhores. Hoje em dia são marcas que não são tão faladas, mas quando eu comecei com maquiagem, com meus 15 anos, eu usava Anaconda, que era uma marca na época um pouco cara, Vult, Track, eram marcas muito boas, muito renomadas na época. Usei por muitos anos Quem Disse Berenice, contei 1 grama, e tinham o seu peso, né, há tantos anos atrás. E eu sabia que eu não ia conseguir ficar repondo aqueles produtos. Eu tava tendo as minhas primeiras clientes. Eu queria muito fidelizar aquelas clientes. São clientes fiéis mesmo. Clientes maravilhosas, assim. Pessoas abençoadas que estão na minha vida até hoje. Eu sou muito grata. Deus, assim, é perfeito nos detalhes. Porque eu tava começando. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu colei meu primeiro cílio, sabe? Com essas pessoas. Eu fui aprender a fazer camadas de produto. Aplicar batom corretamente. E essas pessoas foram, sabe, perfeitas, perfeitas, perfeitas. Estão na minha vida até hoje por isso. Então, eu fiz o quê? Eu comecei a pagar a conta. Eu tinha contas bobas, porque minha mãe era uma pessoa muito problemática com isso. Mesmo que o dinheiro fosse meu, na mente dela eu não devia fazer contas. E óbvio que é saudável você ensinar o seu filho a não se endividar, mas eu não tinha direito a certas coisas, sabe? Regalias, digamos assim. E eu tinha, assim, uma semijoia, porque eu sou muito alérgica. Então eu não posso. Hoje, por exemplo, eu tô com um cordão mais vagabundo e eu tô sentindo meu pescoço empolar já. Eu não posso usar coisa assim, nem na orelha. Hoje eu tô sem a minha aliança, mas é tudo aqui que eu costumo usar. Quem geralmente me dá de presente é o meu noivo, porque ele sabe dessa minha alergia e ele me dá tudo em aço. Ou prata. Tudo. Então, geralmente eu tô toda de prata por causa dele. Porque ele tem esse senso maior do que eu, porque eu costumo ver uma coisa bonitinha, eu compro, é vagabunda. Aí eu fico toda queimada, porque eu tenho uma alergia que queima, literalmente usando. É horrível. Vou deixar uma foto. E aí eu paro. E antes, como eu tinha o dinheiro da pensão, eu comprava Romanel, porque eu tenho até hoje as peças. E aí foi a primeira coisa que eu cortei, eu lembro especificamente. Eu também tava tentando um jeito de fazer meu cabelo, que era um cabelo grande, só que era quimicamente tratado, né, com progressiva, voltar aos cachos, porque eu acreditava nesse milagre. Eu cortei, porque eu fazia bigodinho. Eu cortei literalmente o cabelo e cortei esse gasto, parei de fazer. Comecei a deixar meu cabelo natural, porque eu também falei, não vou vou sair de um gasto e entrar no outro, de voltar a fazer escova progressiva, porque era uma coisa cara na época, então eu cortei. E aí, quando eu fui embora, eu já fui sem conta nenhuma. E eu fui embora com uma mochila, minha maleta da época, que era uma maleta grande de maquiagem, e um edredom, uma bolsa, sabe? Com um edredom. Só isso.
Porque, na minha cabeça, se eu levasse mais que isso, e se eu alugasse uma casa muito pequena, o que eu ia fazer? Eu não sabia, na verdade, o que eu ia fazer depois da ida pro meu irmão. Um dia eu conto especificamente como que foi essa transição pra casa do meu irmão. E eu fiz isso de imediato. Eu tinha pensão e era um valor que eu dividia com a minha mãe. A minha mãe não teve direito à pensão do meu pai, porque eles nunca se casaram. Eu sou fruto de um relacionamento que houve, né, que já existia antes de mim, mas era um relacionamento muito conturbado. Então, aos 7 anos, a minha mãe se distanciou do meu pai e literalmente se mudou do dia pra noite. E de cidade, tudo, sem dar endereço. Então, minha mãe e meu pai tinham um relacionamento muito ruim. Logo, quando ele faleceu, eu tive direito à pensão porque eu sou a única filha registrada. Dizem que eu tenho uma irmã, mas eu nunca soube de fonte segura, então não tenho certeza. Basicamente, o tempo foi passando e lá eu fiz o que eu imaginava. Eu comecei a receber uma pensão um pouco maior, comecei a ajudar na casa, porque não era ajuda, né? Era obrigação, eu morava naquele lugar. Então eu pagava toda a conta que fosse necessária, fazia um reparo ou outro que era necessário na casa, pra poder me sentir um pouquinho mais confortável. Afinal de contas, eu tava meio que atrapalhando a vida do meu irmão e da minha cunhada. Infelizmente, pouco tempo depois eles chegaram a se separar, o relacionamento não tava mais dando certo, e meu irmão e eu alugamos uma casa. Mas ele conheceu uma pessoa um mês depois e se casou. Muito louco isso. E ele se casou e eu fiquei sozinha. Foram anos felicíssimos. Eu morei 5 anos sozinha. Foi uma época muito, muito feliz da minha vida. Sou muito grata. Eu acho que Deus, ele nos permite viver coisas muito inacreditáveis. Não chegou a bater 5 anos sozinha, mas porque eu conheci meu marido e fui morar com ele um mês e pouquinho, mas isso é outro assunto. E eu fui muito feliz. Eu acho que se eu posso dar uma dica corte custos hoje, não deixa pra amanhã. Chega de iFood, para de lanche. Eu lembro que eu me tornei a amiga chata. Eu não tinha dinheiro pra comprar um sorvete, sabe? Mas hoje eu vejo que foi bom. Na época eu não tinha mente pra juntar esse dinheiro. Se eu tivesse juntado, teria feito muita diferença pra mim, sabe? Que a primeira compra é um valor exorbitantíssimo. Por ter pensão, eu comprei tudo à vista. Então eu comprei geladeira, fogão, cama, tudo, guarda-roupa, tudo à vista. Mas assim, gente, dói. Dói na alma. Porque você passa. Eu lembro, assim, da primeira compra de... Né, eu dividi em 3 primeiras compras. Eu fiz a primeira compra de eletrodoméstico, depois eu fiz uma compra pra itens de cozinha e depois uma compra de mercado. Gente, dói você ver, assim, R$1.000 se tornar nada. Você sai com 2 itens, se você for comprar, né, um eletrodoméstico legal. Hoje em dia, então, isso, gente, eu tinha 17 anos, 10 anos atrás. Imagina, 10 anos atrás. E é muito dolorido você ver. E ao mesmo tempo é feliz, é óbvio, é muito, gente, é muito, muito feliz. Até hoje eu tenho a mesma geladeira, eu já troquei de fogão, eu tenho a mesma geladeira e a mesma cama. Não é o mesmo guarda-roupa, eu já, sei lá, acho que é o 4º ou 5º guarda-roupa. Mas tem coisas que eu tenho e eu tenho um dó. Eu tenho uma mesinha de cabeceira, de cama, eu tenho um dó de desfazer dela. Mas dó. Ela é velhinha, mas assim, sabe aquela coisa que você olha e te dá um conforto? Você pensa assim, Deus foi tão cuidadoso comigo que me permitiu a honra, sabe? De poder pagar à vista, de poder ter uma coisa. Eu lembro, não é esse guarda-roupa, infelizmente eu tive que me mudar pra uma casa pequenininha e eu perdi, né? Tive que vender o guarda-roupa. Mas eu lembro que meu marido e eu, a gente rachou um guarda-roupão grandão. E tanto ele quanto eu temos uma história conturbada de vida, né? De família. E eu lembro que foi um sonho, uma alegria pra gente poder comprar aquele guarda-roupa. Porque, no nosso ponto de vista, foi uma coisa que a gente nunca teve. Nosso? Não. Era tipo a mãe que tinha um guarda-roupa grande, a gente tinha uma porta no guarda-roupa, 2 portas. Eu vivi, sei lá, quase que 17 anos da minha vida tendo 2 portas no guarda-roupa, sabe? Tendo umas gavetas no guarda-roupa. E poder chamar um guarda-roupa de seu, nossa. Nós, né, eu e meu marido, nós temos uma filha e a gente sempre compra, né, uma cômoda pra ela. Esse ano ela ganhou uma da avó, de madeira, toda bonita. E a gente gosta de enfatizar que aquilo é dela, sabe? Que ela pode organizar e reorganizar como ela quiser. Que ela tem que cuidar, tem que zelar, porque é uma coisa dela. Que a gente sabe quanto é duro não ter tido, quanto é duro ter passado a vida. Eu lembro de ter vergonha de receber amiga que queria trocar de roupa na minha casa, porque eu tinha 2, 3 gavetas. E eu não quero que a minha filha passe por isso. Então, assim, hoje, se eu tivesse que recomeçar, se eu tivesse que conversar com a Mariane de 27 anos, tivesse que conversar com a Mariane de 17, eu falaria, cara, primeiro, acredita, vai dar bom. Gente, ninguém vai afundar pra sempre. Se você tá dando um passo, esse passo vai ser difícil. É o primeiro passo que você vai dar sozinha na sua vida, então tudo bem ser difícil, mas ninguém cai pra sempre, sabe? No fundo do poço, o único caminho é pra cima. Tenta. No futuro, você vai ficar muito feliz com o que você conquistou. Você ainda não conquistou tudo, mas você vai ficar feliz com o que você conquistou. Ao mesmo tempo, eu diria, guarde um dinheirinho, sabe? Guarde um dinheirinho, não precisa ser muito, não.
Não precisa ser muito, é um começo, mas guarda alguma coisa. O dia de amanhã, ele vai estar lá. Eu, por exemplo, tive uma crise de gastrite nervosa, eu fiquei muito doente e eu precisei de cuidados, eu precisei pagar por remédios muito caros, eu precisei de acompanhamento médico, reeducação alimentar severa. Então, você vai adoecer, tenha uma farmacinha, se cuida, zela por você. Se você acredita em Deus, ora muito, pede pra Deus te guiar. Ou se você acredita em qualquer outra coisa, no universo, em qualquer outro ser, creia nesse ser, ore, peça, reze, emane, para que você consiga, sabe, manter a fé em alguma coisa. Eu acho que foi fundamental pra mim, porque quando você vive sozinha, você é mulher, tem um dia que qualquer ruído do lado de fora congela o seu coração. Então, ter fé me ajudou muito. Eu quero gravar um vídeo falando sobre as casas que eu já morei. E como foi essa experiência de morar tanto tempo sozinha? Sendo solteira, eu não tinha ninguém, literalmente ninguém. Por um tempo, um sobrinho morou comigo, eu tenho um sobrinho da mesma idade, e uma sobrinha que é um pouco mais nova, mas eu fiquei a maioria do tempo sozinha. Meu irmão ia lá de vez em quando, mas é uma experiência e tanto. Então, assim, dá pra acontecer. Mantenha a fé e guarda dinheiro.